Boa noite. Boa noite. Pela primeira vez, o governo federal entrega orçamento com previsão de déficit. Líderes da oposição dizem que a proposta é uma irresponsabilidade fiscal. José Dirceu fica em silêncio na CPI da Petrobras e na Polícia Federal. Moradores da Zona Leste abastecidos pelo Alto Tietê reclamam da falta d'água. O Jornal da Gazeta, edição das 10, começa com uma história inusitada. Um bebê que nasceu em plena marginal Tietê. A grávida Ellen Ramos, de 32 anos, estava no carro de uma amiga próximo à Ponte Aricanduva, na zona leste de São Paulo, quando tudo aconteceu. Elas pediram ajuda a 2 policiais que passavam pelo local. E eles fizeram o parto dentro da viatura. No vídeo registrado com o celular, a viatura policial abriga a mãe e bebê instantes depois do parto. Foi tão rápido e já era hora de comemorar que tudo tinha saído bem. O parto nesse domingo pegou muita gente de surpresa. Por exemplo, o filho de 8 anos, aniversariante do dia e que ganhou de presente, poder acompanhar o nascimento da irmãzinha ali no banco de trás da viatura da polícia. E a situação emocionou também 2 PMs experientes e que atenderam a essa ocorrência. Pela primeira vez, estavam envolvidos diretamente no parto. E as fotos fizeram sucesso na internet. O celular do sargento Bíscola com as imagens do parto não parou hoje. E as fotos ilustram a história que ele não cansa de repetir. Foi no banco dessa viatura aqui. Na realidade, a nossa intenção, no primeiro momento, era colocá-la aqui para daqui levarmos ela ao pronto-socorro, a maternidade mais próxima. Acontece que a bebê não quis esperar. Enfim, e acabou nascendo aqui mesmo, nas nossas mãos, a minha e do meu colega de serviço, né? O momento mais delicado foi quando perceberam que o cordão umbilical estava enroscado no pescoço da bebê. A gente viu que mesmo ela respirando, chorando, o cordão estava envolto ao pescoço. Desobstruímos, o choro dela era a nossa alegria, né? Então deu tudo certo. O sargento estava acompanhado do soldado Adalto, que também diz que não tem como esquecer aqueles 20 minutos. Formalmente uma ocorrência policial, mas pessoalmente é um presente, né? Oportunidade única. Segundo os agentes, a mãe contou que ficou sabendo da gravidez pouco tempo antes e que tinha pensado que o ganho de peso era consequência de problemas pessoais. No fim, o susto maior foi a pressa da pequena Emily, que nasceu aos 8 meses e nem esperou chegar ao hospital. E olha que o trânsito na Marginal estava livre. Sargento Bíscola, 17 anos de polícia militar. Soldado Adalto, 12 anos de corporação. Não podiam imaginar que a tranquila manhã de domingo reservaria uma experiência tão marcante na carreira e na vida. É uma situação emocionante, né? Não se vive todo dia uma situação como essa. Moradores do Jardim Helena, na zona leste de São Paulo, reclamam que a falta de água no bairro tem se intensificado nos últimos 2 meses. A região é abastecida pelo sistema Alto Tietê, que opera com apenas 13,8% de sua capacidade, já contando com o volume morto do reservatório. O tempero é o mesmo. O que mudou é que agora a dona Lúcia usa água armazenada em baldes para fazer o almoço. Ela mora no Jardim Helena, na zona leste de São Paulo. Ela costuma acabar entre 11h30 e meio-dia. Depois vai voltar só lá para meia-noite. Para lavar a louça é na base da canequinha. No banheiro, o mesmo esquema. A descarga é com água do galão. A família tem uma caixa de 500 litros, só que essa água fica reservada para o consumo e para tomar banho. As minhas noras, quando acaba a água da caixa delas, aí elas vêm tudo para cá tomar banho ou pegar de baldinho para fazer as comidas delas também. Um ajuda o outro. Agora é exatamente meio-dia, nós estamos na residência de uma outra família, que é a casa da dona Fátima, aqui no Jardim Helena. Deu esse horário, né, dona Fátima? Ó, já nenhuma gota mais na torneira aqui da cozinha e a família tem que armazenar água nessas garrafas para poder consumir. Como é que é essa situação, dona Fátima? Essa situação está difícil, né? Porque se é de eu ficar mais tarde um pouquinho deitada, eu tenho que levantar todos os dias cedo para arrumar um pouquinho de água nas garrafas,
para lavar a roupa nas carreiras. Tem dia que dá tempo, tem dia que não dá. Eu tenho que fazer comida para ficar comendo um arroz 3, 4 dias na geladeira, porque não tem água para fazer. O feijão também é a mesma coisa. Os vizinhos reclamam que em janeiro a falta d'água tinha diminuído, mas que voltou há 2 meses. E as contas não param de chegar para pagar. Porque se faltasse água e não viesse conta para nós pagar, estava muito bom. Mas as contas vêm. E vem alta, ainda vem alta. Em nota, a Sabesp informa que na central de atendimento da empresa não foram registradas reclamações sobre a interrupção no fornecimento de água no Jardim Helena. E destaca que, para minimizar os efeitos da redução na pressão, é necessário que os imóveis possuam caixas d'água adequadas e capazes de suprir a demanda diária de 24 horas de consumo dos moradores. A semana começou muito quente em São Paulo e hoje foi registrada a temperatura mais alta do inverno, 31,8 graus. Desde fevereiro, quando ainda era verão, não tínhamos um dia tão quente. Será que o calorão continua? Vamos à previsão com Mariana Armentano. As temperaturas só devem cair um pouquinho na faixa leste, o que inclui a capital. Nas outras regiões paulistas, o dia ainda será bastante quente. Isso porque a frente fria que passa pela costa não influencia o tempo no interior e as temperaturas chegam a ultrapassar os 35 graus em várias cidades, como Votuporanga, Araçatuba, Ribeirão Preto e Araraquara. Já aqui na faixa leste, os ventos mudam de direção, provocando o aumento da nebulosidade e chuva fraca e isolada durante a noite. Mesmo assim, a máxima ainda vai aos 30 graus em São José dos Campos, em Campinas e também em Caraguatatuba, no litoral do estado. Na Grande São Paulo, o calor diminui um pouquinho em relação a hoje, mas ainda assim teremos um dia bem quente. Amanhã, mínima de 14, máxima na casa dos 28 graus. Na quarta-feira, muda tudo, tempo nublado e temperaturas entre 12 e 22. Na quinta-feira, volta a esquentar e a máxima prevista é de 28 graus com tempo firme. Operação Lava Jato, CPI da Petrobras vai a Curitiba, mas o ex-ministro José Dirceu, que já está preso, se mantém em silêncio. Condenado no mensalão petista e suspeito de corrupção no esquema criminoso na Petrobras, José Dirceu seguiu a orientação de seus advogados e disse que não responderia a nenhuma pergunta dos deputados. Seguindo a orientação do meu advogado, permaneceria em silêncio. O presidente da comissão, o deputado Hugo Mota, tentou ouvir José Dirceu a portas fechadas, mas ele disse que não falaria e foi liberado. José Dirceu está preso preventivamente desde o último dia 3. Ele é suspeito de receber propina por meio de falsas consultorias prestadas a empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato. O ex-ministro nega e diz que os serviços foram efetivamente prestados. Além de José Dirceu, também se recusaram a falar à CPI da Petrobras o presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Marques Azevedo, o diretor da construtora Elton Negrão, o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Zelada, e João Antônio Bernardi, funcionário de uma empresa italiana contratada pela estatal. Segundo o Ministério Público, a empresa era usada para lavagem de dinheiro e pagamento de propina ao ex-diretor de serviços Renato Duque, ligado ao PT. Os deputados da CPI continuam em Curitiba para tentar ouvir outros investigados na Operação Lava Jato. José Dirceu ficou em silêncio também durante o depoimento na Polícia Federal na tarde de hoje. O advogado Roberto Podival disse que ele ainda não teve acesso ao inquérito completo. A defesa do ex-ministro protocolou um pedido à Justiça para que ele seja transferido para o Complexo Médico Penal na região metropolitana de Curitiba. Atualmente, José Dirceu está preso na carceragem da Polícia Federal da capital paranaense. O governo federal entrega orçamento de 2016 ao Congresso Nacional. Pela primeira vez na história, a previsão é de déficit. Antes de entregar o orçamento, a presidente Dilma Rousseff reuniu a equipe de coordenação política. No final da tarde, os ministros Nelson Barbosa do Planejamento e Joaquim Levy da Fazenda deram uma entrevista coletiva. Segundo Nelson Barbosa, o déficit para o ano que vem será de 30 bilhões e meio de reais, o que equivale a 0,5% do produto interno bruto. Devido a esse cenário de receita, e mesmo depois de um esforço de contenção do crescimento do gasto obrigatório e do gasto discricionário, não foi possível atingir a meta inicialmente proposta para o ano que vem, que era uma meta de resultado
primário do governo federal de cerca de 34 bilhões de reais. A previsão de crescimento econômico do país é de 0,2% em 2016. A inflação estimada é de 5,4% e o salário mínimo previsto é de R$ 865,50. Atualmente são R$ 788. Esse é um déficit primário que pode ser eliminado, ele pode ser resolvido de diversas formas. Mas nós estamos no estágio que essas ações envolvem medidas legais, envolvem projetos de lei, envolvem projetos de emenda constitucional, envolvem medidas que precisam ser construídas com diálogo com a sociedade e com o Congresso Nacional. Nosso objetivo é construir propostas para enviar ao Congresso Nacional até o final desse ano, de modo que a gente possa ter um programa fiscal de longo prazo que controle o crescimento do gasto obrigatório da União. E é com esse controle que vai ser possível recuperar e garantir a estabilidade fiscal no Brasil. No sábado à noite, o Planalto já havia anunciado que desistiu momentaneamente de recriar a CPMF, o chamado Imposto do Cheque, aplicado sobre transações bancárias. Se fosse recriado, o tributo arrecadaria cerca de 80 bilhões de reais a mais em 2016. A proposta de orçamento para 2016 deve ser analisada no Congresso Nacional até dezembro. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. As projeções para a economia, cada vez mais pessimistas, devem piorar ainda mais com essa proposta orçamentária para o próximo ano, que, como nós vimos, já prevê as contas no vermelho com um rombo de 30 bilhões e meio de reais. O fato de o governo ter jogado a toalha em relação ao ajuste fiscal aumenta muito o risco de rebaixamento do país por parte das agências internacionais. E foi essa possibilidade que fez o mercado brasileiro ter um fechamento de mês ainda mais negativo. O dia foi de muito nervosismo. Em vez do superávit previsto para o ano que vem, de cerca de 34 bilhões de reais, devemos ter um déficit de 0,5% do PIB, incluindo mais aumento de carga tributária. E a redução da meta deste ano para apenas 0,15% do PIB, que também não vai ser cumprida, já pegou muito mal. O governo fala agora em transparência. Pode até ser, está admitindo que não consegue gerar saldo nas contas públicas. Tem até justificativas, como a recessão, as mudanças em propostas apresentadas ao Congresso, que poderiam ter garantido maior economia, o aumento de receita. Resta ver se as agências terão paciência com a situação concreta que está sendo apresentada, que é a incapacidade, principalmente política, de o governo encaminhar propostas e ações que possam, de fato, colocar as finanças e a economia em uma trajetória mais favorável. Temos uma enxurrada quase contínua de dados ruins. O que se imaginava era um ajuste eficiente, rápido, que abrisse espaço para a retomada do crescimento ainda este ano. Ilusão total. O Brasil está retrocedendo em conquistas importantes, com uma crise que pode ser a pior em 85 anos e desarranjo forte das finanças públicas. Hoje, o relatório semanal Focus, que traz as projeções de economistas do mercado e de consultorias para os principais indicadores, mostrou que a expectativa é de uma retração da economia de 2,26% este ano e de 0,4% em 2016. A proposta orçamentária do governo traz previsões até parecidas, só que menos ruins. O governo ainda prevê uma expansão de 0,2% no ano que vem, o que parece muito improvável e pode comprometer o que ele espera em termos de receita. Para a inflação, o mercado projeta 9,28% agora e 5,51% em 2016. Quanto à evolução da economia, como eu disse, as projeções ainda devem piorar. Mesmo sem o rebaixamento, não se vê qualquer estratégia mais consistente para assegurar a volta do crescimento. Tudo parece muito carta de intenção e o governo se apega em alguns poucos dados melhores para reforçar o discurso que tudo vai dar certo. Levi pegou o velho cacuete. Teríamos de ter um governo forte para levar adiante tudo o que deveria ser feito para colocar a casa em ordem. Certamente não é o caso. Temos um governo fraco que tenta tirar o país da enrascada que ele mesmo armou, mas sem muita habilidade para isso. O cenário é de muitas incertezas. Eu volto na quinta. Até lá. O vice-presidente da República, Michel Temer, disse hoje em São Paulo que o orçamento da União para 2016 com déficit é sinal de transparência nas contas e de que não há maquiagem nos números. Diante de uma plateia de empresários, o vice-presidente Michel Temer disse que a postura transparente por parte do governo justifica a proposta de orçamento, na qual a despesa é maior que a receita.
a notícia que hoje está estampada nos jornais do orçamento com déficit é uma coisa extremamente preocupante. Por que é que o orçamento registrou o déficit? Primeiro, para registrar a transparência absoluta das questões orçamentárias. Ou seja, não há maquiagem nas contas. Durante o evento sobre gestão pública, promovido pela revista Exame, o vice-presidente criticou a proposta de ressuscitar a CPMF. O governo acabou voltando atrás depois da repercussão negativa da ideia. O vice-presidente disse ainda que aquela ideia inicial de rachar o prejuízo tem mudado. Temer avalia que ainda há espaço para cortar gastos, mas não para aumentar impostos. Se pretendeu, os senhores sabem, ainda nesta semana, reinstituir um antigo tributo, maculado já no passado, que é a contribuição provisória de movimentação financeira. Se nós tivéssemos coberto o déficit com a hipótese da CPMF no orçamento, nós possivelmente teríamos uma derrota na CPMF, portanto uma derrota política e, em consequência, uma derrota econômica, porque o déficit, tendo em vista a inexistência do tributo, se ressaltaria um déficit de 30 bilhões de reais. Temer, que na semana passada deixou o dia a dia da articulação política do governo com o Congresso, voltou a defender a união de todos os setores da sociedade para encontrar uma solução para as crises política e econômica. Posição compactuada pelo ministro da Justiça, que também participou do fórum. José Eduardo Cardoso disse que as divergências devem ser deixadas para o momento da disputa eleitoral. E aí é democrático e legítimo que se faça. Mas agora, eu acho que em defesa do país, em defesa do interesse público, em defesa do nosso desenvolvimento, é necessário que juntos construamos uma política e uma alternativa. Acho que isso é o correto. A reação da oposição ao anúncio do déficit orçamentário foi imediata. O presidente do PSDB, o senador Aécio Neves, disse que a proposta terá consequências preocupantes e pode resultar no rebaixamento da nota de crédito do Brasil. O líder do DEM na Câmara, deputado Mendonça Filho, classificou a situação como consagração de um desastre econômico causado por uma irresponsabilidade fiscal que foi praticada com fins eleitorais. O presidente do PPS, deputado Roberto Freire, quer que o Congresso devolva o projeto. Segundo ele, a presidente Dilma Rousseff não cumpre a lei de responsabilidade fiscal que obriga ao envio de um orçamento equilibrado. Direto de Brasília, Josias de Souza fala do impacto político desse déficit orçamentário anunciado pelo governo Dilma. Ao enviar ao Congresso um orçamento para 2016 com um buraco de 30,5 bilhões de reais, Dilma Rousseff se autoconcedeu um atestado de incompetência. Já se sabia que Dilma passara os últimos 6 anos acelerando irresponsavelmente os gastos públicos e negligenciando o combate à inflação. Mas a entrega ao Congresso deste orçamento que já nasce deficitário é a prova material de que, sob Dilma, o governo fez o melhor que pôde. O governo alega agora que preferiu ser realista, apresentar dados realistas, do que falsear o orçamento. Isso é conversa mole. Se pudesse maquiar o orçamento, o governo teria maquiado. Não fez isso porque já responde por maquiagens anteriores no Tribunal de Contas da União. Iria se complicar ainda mais. Na semana passada, o governo tentou retirar dos bolsos do contribuinte algo como 80 bilhões de reais por meio da ressurreição da CPMF. Não colou. E Dilma Rousseff prefere agora transferir ao Legislativo uma atribuição que é do Executivo, de apresentar um orçamento minimamente equilibrado, com previsões de receitas e despesas. O governo fala agora em reformas estruturais, em melhoria dos gastos públicos. Tudo isso é muito lindo, mas no curto prazo só há 2 formas de resolver o problema. Ou cortam-se as despesas ou elevam-se os tributos. Aconselha-se que você segure a sua carteira, vão tentar mexer nela. A guerra vai ser grande, está começando agora e vai se transferir para a arena do Congresso Nacional. O problema de Dilma é que ela não tem apenas o déficit fiscal, ela tem também um déficit de credibilidade. Dilma talvez tivesse dificuldades hoje de vender um carro usado. Quem vai querer dar mais dinheiro a um governo que passou os últimos 6 anos e só agora descobre que toda a ideologia depende de um orçamento? Boa noite.
A seguir, a União Europeia ainda dividida em meio à crise dos imigrantes. E violência na Ucrânia. Protestos terminam com um soldado morto e mais de 90 pessoas feridas. Sérgio acaba de comer a melhor torta de palmito da sua vida. Sérgio chegou pelo metrô da linha 4 amarela. Já o palmito veio com o seu Domingos pela Dutra até as mãos da Ana. A Ana vem cedinho pela Bandeirantes porque sem ela o palmito não viraria torta. E a torta ficaria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, metrôs, barcas e aeroportos para que todos tenham as melhores tortas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que a gente chega lá. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Na saúde, 6 milhões de pessoas recebem medicamentos gratuitos. Com mais médicos, mais de 2.500 profissionais beneficiam 8 milhões de paulistas. Na educação, 340 creches foram concluídas. E o Pronatec qualifica 1.400.000 jovens e trabalhadores. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho de mais de 398 mil famílias em São Paulo. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Quer dizer que a gente vai participar das discussões que vão definir as prioridades do Brasil nos próximos anos? Isso, e sabe o que é melhor? O povo vai ter voz nessas decisões. Tá, mas e como é que tanta gente vai conseguir falar com o governo federal? Tá aqui, ó, no site dialoga.gov.br. Lá todos os brasileiros vão poder votar nas medidas que acreditam mais e o melhor, sugerir novas ideias para o Brasil avançar. Dialoga Brasil. Você fala, o governo federal escuta e o Brasil avança. Nesta segunda, no Todo Seu. Vamos saber mais sobre a situação econômica do país com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. E ainda tem musical. Jair de Oliveira, o Jairzinho, mostra que tem talento de sobra. Não perca nessa segunda, às 10h30 da noite. Claro que eu vou estar aqui te esperando, né? Tiros e granadas durante o protesto em frente ao parlamento da Ucrânia matam um soldado e deixam mais de 90 feridos. Os conflitos aconteceram enquanto o parlamento aprovava em primeira leitura a concessão de autonomia aos territórios ocupados pelas forças separatistas pró-Rússia. As provocações dos nacionalistas se transformaram em violência. Os manifestantes lançaram bombas de fumaça e os dois lados usaram gás lacrimogêneo. Uma granada foi arremessada contra os militares que protegiam o prédio do parlamento. As autoridades anunciaram que um soldado morreu atingido por uma bala no coração. O chefe da polícia disse que o homem que lançou a granada foi detido. A reforma pré-aprovada pelo parlamento é exigência dos aliados ocidentais da Ucrânia, conforme o Acordo de Minsk, assinado em fevereiro por Kiev e separatistas, e que estabelece um cessar-fogo na região. A União Europeia procura soluções para a crise dos refugiados e imigrantes, mas o bloco segue dividido sobre como reagir ao problema.
O governo da Hungria tenta despachar as multidões que entram no país para depois se deslocar pela Europa e chegar à Alemanha. A fiscalização foi relaxada e quase 2.000 pessoas embarcaram nos trens com destino a Viena e a Munique. Os refugiados acampavam havia vários dias na estação central de Budapeste e não conseguiam embarcar por falta de documentos. O governo da Áustria declarou que apenas os refugiados que deram entrada no pedido de asilo na Hungria vão poder ficar no país. Além disso, o governo austríaco intensificou o controle nas estradas. As autoridades encontraram cerca de 200 imigrantes que buscavam asilo e prenderam 5 supostos traficantes de pessoas. O controle aumentou depois da descoberta do caminhão com 71 refugiados mortos. A chanceler alemã Angela Merkel disse que a crise não pode ser resolvida logo e pediu que os alemães mostrem flexibilidade. Merkel defende o estabelecimento de cotas para a distribuição de refugiados. Ela advertiu que o fracasso de uma resposta à crise migratória iria comprometer os ideais da União Europeia. Na França, o primeiro-ministro Manuel Valls anunciou a construção de um acampamento para 1.500 refugiados em Calais, perto da entrada do Eurotúnel. A Comissão Europeia vai desbloquear cerca de 5 milhões de euros para a obra prevista para janeiro. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima semana para você e até amanhã. Os motoboys dividem opiniões. Escolha o seu lado no debate. Daqui a pouco, 11h30 da noite em Cidade Ocupada. Assista agora Todo Seu.